Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu tô aqui para gravar mais um vídeo. O tema de hoje é os guardiões. Guardião é um tipo de espírito, tá? Uma hierarquia espiritual e que, na verdade, são várias hierarquias, tá? Mas são espíritos que, como o próprio nome diz, eles guardam, eles velam pela ordem das coisas, ok? Nós temos guardiões, tá? Nossos, por exemplo, nossos anjos da guarda, né? Ou nossos guias espirituais, é uma hierarquia desses guardiões, tá? São espíritos que são ligados a gente por vários motivos, tá? Podem ser conhecidos nossos de outras existências e guias, e eles, né, tipo, são escolhidos para serem nossos guias aqui, para nos auxiliarem a cada encarnação. A gente pode ter o mesmo anjo da guarda, o mesmo guia por várias encarnações, ou a gente pode ter vários guias, tá? Nós temos os guardiões que ficam nas esquinas, tá? Eles fazem um mapeamento, tá? Ok? Para cada quarteirão que a gente mora, tá? Que inclusive, né, que a gente chama de povo da rua. E são espíritos que eles guardam, tá? Por determinado perímetro, ok? Inclusive fazendo determinadas, tá? Até mesmo previsões sobre certas situações que venham a acontecer, tá? No plano físico e também no plano astral. Eu digo isso, gente, porque parece até, tipo assim, pode até parecer estranho, mas enfim, para nós espíritas não é, tá? Do mesmo jeito que a gente precisa de um policiamento, tá? Aqui no plano físico, a gente precisa da polícia, a gente precisa desses órgãos de proteção. No plano espiritual também existe essa espécie de polícia espiritual que cuida das nossas vidas, das nossas casas, dos nossos bairros, dos nossos estados, dos nossos países, ok? E aqueles que são planetários, tá? Então nós temos os guardiões que são nossos, tá? Nós temos guardiões, inclusive até mesmo da nossa família, são espíritos amigos da nossa família e que estão na nossa família por várias gerações e a gente vai velando uns pelos outros. Nós temos esses espíritos que velam as ruas, tá? No caso dos acidentes, casos de alguma coisa que venha a acontecer, esses espíritos, eles são os primeiros que socorrem a gente, tá? Ali ao redor da nossa casa, no bairro que a gente mora. Nós temos os guardiões, que são espíritos responsáveis pelo nosso bairro, né? Geralmente em alguns bairros nós temos aquele santo que é padroeiro, tá? Então uma falange dele pode sim ser guardiã daquele bairro, daquela cidade, ok? E nós temos os guardiões que são da natureza, tá? Que são espíritos que velam, que cuidam da natureza, dos animais, certo? Nós temos espíritos que velam também, cuidam do nosso país, tá? Aqui no Brasil é o espírito Ismael, tá? Quem quiser saber mais sobre isso, sobre o Ismael, está a informação dele no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do Chico Xavier, tá? E aí o Ismael foi designado por Jesus para cuidar, né, da terra do Cruzeiro, que é como conhecido o Brasil, tá? E nós temos, né, enfim, cada país tem seu guardião também, aquele espírito que vela por aquela nação, tá? E que cuida para que os propósitos espirituais de cada país possa ser cumprido, tá? Gente, nós temos uma espécie de conselho espiritual, tá? E são eles que velam pelos nossos destinos para que a gente cumpra os nossos papéis, as nossas etapas evolutivas, tá? De acordo com a vontade de Deus. Então, esses espíritos guardiões, eles têm a base deles, tá? Fica na Lua, ok? Nas informações que nós temos, tá? Esses espíritos, eles têm uma base, a prisão espiritual, a prisão de segurança máxima espiritual aqui da Terra fica na Lua, tá? Então, os espíritos que são muito rebeldes, que não estão mais em condições de reencarnar aqui,
tá? Eles são levados por um tempo e ficam aprisionados lá, né, no chamado lado oculto da lua, e que com determinados períodos é feito o degredo, ou seja, esses espíritos são levados para outros planetas, tá, de acordo com o seu nível evolutivo, já que aqui na Terra não se enquadram sob determinadas circunstâncias, então esses espíritos são repatriados em outros planetas. Bom, esses guardiões, eles são ligados, vinculados à justiça divina, ou seja, a justiça divina é aquela que coloca ordem nas coisas, é aquela que dá a cada um segundo suas obras, tá? Nós temos duas leis divinas que funcionam muito bem aqui na Terra, tá? Nós temos a misericórdia divina e nós temos a justiça divina. A misericórdia, ela é aquela que diz assim: sim, você está devendo, mas eu vou ter paciência para você poder pagar, tá? A justiça divina, não, você está devendo e você vai pagar, tá? Então, né, é mais ou menos assim. Então, a misericórdia, não, ela procura meios mais sensíveis, digamos assim, para que a gente possa resgatar as nossas contas. Mas já a justiça divina, não, ela é mais severa, tá? E aí a gente faz com que a gente receba na mesma proporção aquilo que a gente dá ao universo, ao nosso comportamento que nós temos aqui no planeta. Esses guardiões, eles têm várias hierarquias, eles têm vários tipos de estratégias para que eles possam cumprir os seus propósitos aqui. Muitos desses guardiões, eles têm acesso às nossas fichas kármicas, tá? No sentido de que alguma situação em que a gente esteja envolvido, eles possam ter conhecimento, tá, a respeito das nossas vidas passadas, para que eles possam tomar as devidas resoluções dentro da misericórdia ou dentro da justiça divina, certo? Os nossos governantes têm acompanhamento, tá, com esses guardiões, exatamente porque como são espíritos que têm várias vidas sob sua responsabilidade, tá? Então os nossos governantes também têm, independente de questões políticas, tá, gente? Os nossos governantes, eles também têm uma assessoria espiritual e, infelizmente, por conta das nossas limitações, muitas vezes a gente acaba sucumbindo aos interesses materiais e a gente acaba, com isso, levando mais tempo para que a gente possa realmente evoluir de fato, tá? Mas existe toda essa equipe espiritual, esses guardiões, com diversas estratégias, eles também têm vários propósitos aqui, tá? E que eles desde tipo velar a nossa casa até velar um planeta, tá? São equipes gigantes, tá? Muitas dessas equipes são de espíritos de fora, tá? Mas tem de fora que assim que eu digo, porque são espíritos que em outros planetas já passaram por essas situações, tá? De ordem, de processo, né? Lembrando que nós estamos num período de separação do joio e do trigo, então a Terra está passando por transformações cada vez mais rápidas, tá? Dentro dessa estrutura, tá? De evolução, né? Essa estrutura evolutiva, então nós temos espíritos em outros planetas que têm mais experiência em questões como essa, né, nesse processo de mudança de estágio evolutivo do planeta. Então nós temos muitos guardiões que são de outros planetas que estão aqui auxiliando os guardiões aqui do nosso planeta para que a gente possa passar por esse processo, tá, de regeneração, tá? De mudança de etapa evolutiva de uma forma que seja mais confortável para todos. Quando eu falo confortável, tá? Isso não significa dizer que seja branda, ok? Muito pelo contrário, nós estamos passando por vários períodos que são até inclusive, de certa forma, difíceis, estão sendo difíceis porque muitos de nós não estão conseguindo se adaptar do ponto de vista espiritual, tá, gente? Mas a gente vê esse reflexo, tá? E a gente tem visto cada vez mais a presença desses guardiões. Dentro dos centros espíritas, a gente também tem equipes de guardiões, tá? São espíritos que velam pela segurança, porque sim, existem espíritos vândalos que tentam invadir os centros espíritas. Temos espíritos perversos, tá? Que não gostam da casa espírita, por conta da casa espírita levar consolo às pessoas, e isso não acontece só no centro espírita não, tá, gente? Templos religiosos, igrejas, tá? Eles têm sim proteção
espiritual, porque toda casa que procura levar consolo sincero para as pessoas, tá? Elas são visadas pelos maus espíritos que não querem que o progresso chegue, ok? E aí você pode perguntar, por que os espíritos maus não querem que o progresso chegue aqui na Terra? Exatamente porque se o progresso chegar aqui na Terra e eles não se enquadrarem, tá? Nas posturas de um planeta que está em processo evolutivo, esses espíritos serão expulsos daqui, tá? É igual aquele aluno chato, tá? Que ele não quer assistir aula e que ele está atrapalhando a turma, então ele precisa ser expulso. Então, esses espíritos que não se adaptarem a essa mudança a qual está passando a Terra, eles serão expulsos, né? Eles passarão por transmigrações planetárias, ok? Então, por isso que muitos deles ainda estão em um estágio evolutivo atrasado, tá? E eles também tentam atrasar esse estágio evolutivo aqui da Terra para que eles não sejam obrigados a mudar de planeta. Então, os guardiões, dentro do centro espírita, eles mantêm a ordem, tá? Porque dentro da casa espírita, a gente recebe muitos espíritos doentes, espíritos perversos, tá? A gente recebe muitos espíritos desorientados. Existem gangues espirituais especializadas em invadir centros espíritas. Então, esses guardiões, eles também velam pela ordem na casa espírita para que isso não aconteça, tá? Vocês não sabem, mas, por exemplo, assim, pra gente que lida com a questão da obsessão, principalmente nossa e das outras pessoas, tá? A gente, quando ajuda outras pessoas, a gente algumas vezes se torna alvo desses espíritos que não querem que a gente auxilie aqueles que eles têm ódio, aqueles que eles têm raiva, tá? Então, os guardiões do centro espírita também velam pelos trabalhadores da casa, pelos pacientes, exatamente porque existem essas gangues, tá? Que elas visam atrapalhar o progresso, o tratamento daqueles que frequentam a casa espírita. Então, o trabalho dos guardiões é muito vasto, tá? O que eu tô falando aqui para vocês é realmente só para vocês terem uma noção do trabalho que esses espíritos vêm desenvolvendo, cada vez mais dentro da literatura, não só espírita, mas também dentro da literatura espiritualista. A gente cada vez mais tem falado e visto e aprendido mais sobre o papel desses espíritos aqui entre nós, tá? André Luiz chama esses espíritos de sentinelas, tá? Ou seja, espíritos que são vigilantes, tá? Que vivem para manter a ordem aqui, desde na nossa casa até a ordem no planeta. E às vezes a gente olha assim e diz, parece que não tá funcionando, né? Porque tem horas que o nosso planeta, tem hora que a população tá de um jeito que a gente imagina que tá tudo perdido, mas que na verdade não está. É aquela coisa, a Terra, ela tá passando por um processo que é igual quando você vai fazer uma reforma na sua casa. Quando você vai reformar sua casa, fica tudo o quê? Uma bagunça, mas na verdade você está trabalhando por melhorias. Então a Terra está passando por esse processo de mudanças, essa reforma que está acontecendo. Então por isso que muitas coisas parecem estar bagunçadas, tá? Mas é porque a casa está em obra, ok? E quando a gente conseguir finalizar essa obra, tá? E olha que obra demorada, viu? Porque desde o Cristo para cá que a gente está nessa obra, nessa reforma, e às vezes a gente parece que não vai acabar, mas está bem mais perto do que o que a gente imagina. Então esses espíritos auxiliam. Esses espíritos guardiões, eles estão sob a tutela do espírito Miguel, que na Igreja Católica é conhecido como São Miguel Arcanjo, o príncipe dos exércitos celestes, né? Aquele espírito que realmente está à frente, tá? É o representante da justiça divina, certo? Em nosso planeta, ok? E que coordena esse trabalho para que a gente consiga cumprir os desígnios espirituais, tá? Que estão inseridos dentro do propósito evolutivo da gente, ok? Era isso que eu tinha para falar para vocês a respeito dos guardiões. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? E se você quiser mais informações, tem uma palestra minha no YouTube a respeito sobre os guardiões, ok? Um super beijo e até o próximo vídeo.